Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião e filosofia da religião em geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje nós estaremos estudando o argumento cosmológico conforme aparece no filósofo moderno Leibniz. Para a gente entender o argumento cosmológico como aparece em Leibniz, a gente precisa partir do fato de que o seu argumento se baseia no que é chamado de princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente é um princípio complexo, existem vários debates sobre como interpretá-lo, sobre as diferentes formas que ele aparece no pensamento do Leibniz, se existe uma forma que ele propôs primeiro e depois ele aperfeiçoou. Existe uma discussão ampla, complexa, sobre o sentido desse princípio. No entanto, nós tentaremos pegar aqui o mais básico para a gente poder entender o argumento dele. Então, existem duas formas de formular esse princípio da razão suficiente, né? Na verdade, ela significa a mesma coisa, só que a gente vai formular de duas formas para a gente entender. Uma maneira de formular seria dizer assim: para todo fato f, deve haver uma razão suficiente do porquê f é o caso. Então, vamos colocar aqui f como fato. Esse fato pode ser basicamente quase qualquer coisa que necessite de uma explicação. Então, o f pode ser um evento, pode ser uma frase verdadeira, pode ser um fato da realidade, um acontecimento. Então, se a gente pega um acontecimento, se a gente pega uma coisa que existe na realidade, se a gente pega uma afirmação, a gente precisa perguntar sobre essa afirmação porque ela é assim e não de outro modo, ou porque a coisa é tal como é. Então, essa seria uma das formas de formular. Para todo fato f, deve haver uma razão suficiente do porquê f é o caso. Uma outra maneira de colocar esse princípio seria dizer: para todo fato x, há uma razão y, que é a razão suficiente para x. Então, para todo fato x, existe uma razão suficiente para que x seja o caso. E essa razão suficiente para que x seja o caso, nós chamamos de y. Aqui nós chamamos de razão suficiente porque ela deve ser suficiente, não apenas necessária. Então não basta que essa razão seja necessária para que algo seja de tal modo. É necessário que essa razão seja suficiente. Porque se for necessária, ela ainda não vai explicar completamente por que aquilo é daquele modo. Então você precisa de que a razão, além de necessária, ela seja suficiente. Então, por exemplo, é uma razão suficiente para que o giz caia, por exemplo, que eu solte ele da minha mão, né? Então, quando eu solto o giz da mão, eles caem no chão. Então, o fato de eu soltar o giz, a gente poderia entender que é uma razão suficiente para que assim ele caia. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo faculdade, é uma razão necessária, né, para que eu passe numa disciplina que na primeira prova, por exemplo, tem uma prova que vale 50, que nessa primeira prova, vamos supor que eu tenho tirado no mínimo 30 para conseguir passar. Porque mesmo, ou melhor, que eu tenho tirado no mínimo 10, né? Vamos supor, tem duas provas, cada uma vale 50. Para eu passar, eu preciso tirar 60. Então é uma condição necessária para que eu passe, que eu tire pelo menos 10 na primeira prova. Porque se eu não tirar nem 10 na primeira prova, quando for a segunda, não vai dar para eu passar. Então essa é uma razão necessária. Mas que para que seja suficiente, não é suficiente. Então, o fato de eu tirar 10 na primeira prova ainda não é suficiente para eu passar. Para eu passar, eu preciso tirar, além de tirar, por exemplo, no mínimo 10 na primeira prova, eu preciso tirar uma nota na segunda prova que complemente até dar 60. Então, uma razão suficiente é uma razão que explica aquele fenômeno e explica porque ele é de tal modo e não de outro. Então, uma coisa que a gente pode fazer, se a gente for pegar esse princípio, ao olhar para as coisas que existem, a gente pode perguntar qual é a razão suficiente pela qual existe algo ao invés de nada. Então, essa pergunta pode ser colocada como: por que há algo ao invés de nada? O Leibniz ele falava que há dois grandes princípios da razão, né? Esses dois grandes princípios que são fundamentais é o princípio da não contradição. Então, aquilo que envolve contradição é falso. Então, a gente não pode trabalhar com um argumento onde haja contradição. O argumento precisa ser formulado logicamente. E o segundo princípio é o princípio da razão suficiente, né? Que outra forma de colocar ele seria dizer: não podemos encontrar nenhuma verdade, fato existente ou afirmação verdadeira sem uma razão suficiente do que é de um modo e não de outro, ainda que muitas das vezes não consigamos saber essa razão.
A razão suficiente não significa que todas as vezes a gente sabe qual é a razão de algo. Mas o fato da gente não saber não quer dizer que essa razão não exista. Então, para tudo há uma razão suficiente. Isso inclui as verdades, afirmações verdadeiras, então eu preciso saber por que essa afirmação é verdadeira, a razão dela. Os fatos da realidade também precisam ser pensados nesse sentido da razão, os fenômenos da realidade. Então, por que acontece isso? Qual é a razão disso ser assim e não de outro modo? Então, vamos trabalhar principalmente com a ideia de que a gente precisa ter uma razão suficiente para explicar por que existe algo ao invés do nada. Então, primeira premissa do argumento cosmológico: algo existe. A segunda, deve haver uma razão suficiente ou uma base racional do porquê há algo ao invés do nada. Terceiro, essa razão suficiente não pode ser encontrada em nenhuma coisa singular, nem pode ser encontrada no agregado de todas as coisas, nem nas causas eficientes de todas as coisas. Quarto ponto, portanto, deve existir fora do mundo e dos estados do mundo uma razão suficiente para a existência do mundo. E quinto, essa razão suficiente é metafisicamente necessária, isto é, um ser cuja razão suficiente de sua existência está contido em si mesmo. Então vamos entender esse argumento. A primeira constatação que a gente faz ao olhar no mundo ao nosso redor é que algo existe. Então, se algo existe, aí eu introduzo o princípio da razão suficiente. Se algo existe, eu preciso me perguntar qual é a razão disso existir? Qual é a razão de não ser de outro modo? Qual é a razão de, por exemplo, não existir nada? Ou existir um outro tipo de realidade? Então, eu posso perguntar, toda vez que eu constato que algo existe, perguntar por que esse algo existe, ao invés de não existir. Então, se eu olho para o mundo ao meu redor, eu posso perguntar por que existe algo ao invés de não existir nada. Então, aí nós temos então a segunda premissa. Deve haver uma razão suficiente ou uma base racional do porquê há algo ao invés do nada. Então, nós precisamos, quando a gente observa o mundo ao nosso redor, procurar a razão pela qual há algo ao invés do nada. E aí, algumas pessoas vão propor três possibilidades de tentar achar essa explicação. A primeira tentativa seria olhar para a coisa singular. Então, qual que é a razão, por exemplo, da existência da cadeira? Será que a razão da existência da cadeira é a própria cadeira? Parece-nos que não, né? Parece que a razão, por exemplo, da existência da cadeira tem que estar fora dela, no sentido de que é uma pessoa que produz a cadeira. Né? Tem um debate, na verdade, mais complexo sobre isso, sobre o sentido da razão suficiente, nessa coisa do que está interno, e aí o Leibniz tem um desenvolvimento sobre algumas questões sobre alguma coisa estar contida no conceito, mas eu não vou aprofundar. O importante é a gente entender que essa razão pelo qual, por exemplo, a cadeira existe não é a coisa própria singular. Então, a cadeira existe, por exemplo, porque ela foi produzida por uma outra pessoa, então ela tem a explicação da razão dela existir em outra pessoa. E até a razão dela ser como é, né? Ela tem outras razões que explicam por que, por exemplo, ela tem um determinado formato, porque ela precisa, por exemplo, ser um objeto que serve para sentar. Então, a razão não pode ser encontrada na coisa singular. Também, se a gente poderia pensar, e se a gente juntar todas as coisas, será que a gente encontra uma razão? Então, vamos pegar todas as coisas que a gente conhece. A gente junta todas elas. Será que então essa coisa que a gente juntou, ela precisa ainda de uma razão suficiente? E aí parece-nos que precisa. Porque, na verdade, você juntar um monte de coisas contingentes, ou seja, cuja existência necessita de uma explicação externa a elas, não faz com que esse conjunto de todas as coisas existentes deixe de precisar de uma explicação. Então, não é juntando várias coisas contingentes que você alcança uma coisa necessária. Então, parece-nos que mesmo o agregado de todas as coisas, que a gente chama de mundo, não tem como ser explicado por esse modo. Ou uma terceira possibilidade seria dizer que a explicação de todas as coisas está na causa eficiente. Então parece, a explicação da cadeira está naquele que produz a cadeira. Mas aí eu poderia perguntar, né? Aquele que produz a cadeira, onde está a explicação dele? E aí eu poderia montar uma série de sucessivos estados em que um estado explica outro. Então o estado da cadeira é explicado pelo estado daquele que monta a cadeira, que é explicado pelo estado dos pais que trouxeram essa pessoa à existência. Então eu vou criando uma série de estados. Mas isso também parece cair no mesmo problema de pensar no agregado. O fato de eu juntar várias coisas contingentes não forma uma coisa necessária. Da mesma maneira, o fato de eu explicar uma coisa contingente com base em outra coisa contingente, com base em outra coisa contingente e criar uma série de estados contingentes, parece que essa série que junta vários estados contingentes não se torna necessária por causa disso. Então nós podemos dizer assim, que as coisas no mundo são contingentes, isto é, determinadas em seu ser por outras coisas,
tais que se a matéria e o movimento fossem mudados, elas não existiriam. Então as coisas no mundo elas são contingentes, né? Elas poderiam ser de outro modo e elas poderiam até mesmo não ser. O mundo é o simples conglomerado de tais coisas, sendo portanto contingente. Então, a coisa singular não pode ser a razão suficiente que explica porque é algo em vez do nada, porque a coisa individual ela é contingente e sendo contingente ela também precisa de uma explicação do porquê ela existe. Da mesma maneira, o mundo, como conglomerado de todas as coisas, não pode ser essa explicação, porque o fato de você juntar várias coisas contingentes não faz uma coisa necessária. E terceiro, as causas eficientes de todas as coisas, ou seja, o estado que causa outro estado, que causa outro estado, são apenas estados anteriores do mundo. E esses estados sucessivos não podem explicar porque há os próprios estados e o próprio mundo. Então, o próprio mundo fica sem explicação, né? Então, você pode falar assim, existem uma série de vários estados dentro do mundo, e aí um estado explica outro estado, mas você ainda não explicou simplesmente porque há estados e porque há mundo. Então, essas duas explicações, elas falham, né? Essas três, na verdade. A explicação baseada na coisa singular falha, porque a coisa singular é contingente. A explicação baseada no mundo inteiro falha, porque um conjunto de coisas contingentes não forma uma coisa necessária. E a explicação baseada nos estados sucessivos de causas eficientes também não explica muita coisa, porque ainda fica-se por explicar a própria existência desses estados e a própria existência do mundo como um todo. Então a gente vai para o quarto ponto. Portanto, deve existir fora do mundo, ou seja, já que o mundo, como um conjunto de todas as coisas, ainda é algo contingente, então a explicação da existência do mundo deve estar fora do mundo. E também fora dos estados do mundo, já que uma série de estados contingentes ainda assim precisam de uma razão que os explique. E aí, essa razão, portanto, precisa ser algo fora do mundo e algo que não faz parte dos estados do mundo. Esse algo, evidentemente, seria Deus, e esse algo precisa ser metafisicamente necessário, porque ele não pode, senão a gente vai cair numa série de regressão infinita, precisar de uma outra razão fora dele. Então, nós precisamos concluir que isso que é a razão suficiente para a existência do mundo e dos estados do mundo precisa ser algo que está para fora do mundo contingente, e, portanto, é algo necessário. Então, esse é o argumento do Leibniz, o argumento cosmológico do Leibniz a favor da existência de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.